Então, Bernardo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Vamos então começar a entrevista. Eu ia lhe perguntar, nos tempos que correm, em alguns casos, o governo decretou o teletrabalho obrigatório. De que forma é que as plataformas Google ajudam as PME a que os colaboradores das mesmas trabalhem remotamente? Que ferramentas é que disponibilizam? Boa tarde e muito obrigado pelo convite para estar aqui nesta conversa hoje. Nós gostamos sempre de pensar no que é que teria acontecido à economia e às empresas se não existissem as ferramentas digitais que existem hoje em dia. Imaginem que a pandemia tinha acontecido há 20 anos atrás e que não existiam estas ferramentas de videoconferência, que não existia a capacidade dos estudantes colaborarem em documentos entre si enquanto estão confinados em casa, por aí fora. Portanto, nós achamos que as ferramentas online foram uma tábua de salvação, não só para as empresas, mas para a economia como um todo durante o confinamento. E os números que temos, em termos de taxas de utilização, são absolutamente estratosféricos. Por exemplo, a nossa plataforma de videoconferência, o Google Meet, aumentou a utilização diária por mais de 30 vezes versus aquilo que havia anteriormente à pandemia. E, globalmente, por dia, tivemos mais de 2 milhões de utilizadores novos em abril versus aquilo que teríamos antes da pandemia. O Google Classroom, por exemplo, a nossa ferramenta para estudantes, chegou aos 100 milhões de estudantes e professores na própria plataforma. São números absolutamente estratosféricos atingidos em pouco tempo. Ora, ferramentas só não chegam muitas vezes e muitas vezes o que é preciso também é o apoio financeiro e é um bocadinho isso que nós aqui no Google temos estado a tentar fazer. No início da pandemia demos qualquer coisa como 800 milhões de dólares a nível global para apoiar PMEs e os governos, especialmente com publicidade gratuita. Em Portugal acabámos de anunciar um financiamento do nosso braço filantrópico, Google.org, a 500 micro e pequenas empresas, que é gerido em parceria com a Associação Nacional de Jovens Empresários, a ANJ. Tivemos o ano passado um fundo de emergência para o jornalismo. Eu preciso lembrar que também os pequenos e médios jornais, os jornais locais, também são empresas, também precisam de apoio, e fizemos aí apoios financeiros diretos em vários jornais pelo país fora, por exemplo, o Postal do Algarve. Apoios à cultura, muitas vezes esquecer que o setor da cultura também é constituído por pequenas e médias empresas. E, por exemplo, uma das coisas que fizemos foi a digitalização do Museu da Lusofonia e o Museu Bordal Pinheiro, por colocar as suas coleções online. Fizemos também para apoiar as organizações não governamentais, as instituições de caridade, que tanto se esforçaram durante esta altura a fazer aqui em Portugal o lançamento do Google for Non-Profits, que é o nosso braço filantrópico para apoiar essas organizações não governamentais nos seus esforços de digitalização e, inclusive, a fazer donativos financeiros diretos, como, por exemplo, o donativo que fizemos de 100 mil euros para o Banco Alimentar contra a Fome. Ora, donativos financeiros é bom, também só não chega, é preciso muitas vezes saber mais sobre o que é que está a passar e ter uma ligação mais direta com os consumidores durante uma altura de pandemia. Por exemplo, uma das coisas que nós fizemos foi lançar uma série de ferramentas novas dentro do Google, especialmente em pesquisa e mapas, através de uma ferramenta que nós temos para PME chamada Google My Business, por exemplo, que permitem aos negócios locais, como aos restaurantes, informar os consumidores que agora fazem entrega em casa ou que entregam fora da loja, sem a pessoa ser preciso entrar dentro da loja. Hoje em dia é possível, em Portugal, encontrar mais de 84 mil restaurantes e pequenas lojas de comércio e retalho que têm essa informação no Google Search e no Google Maps. Para os retalhistas, especialmente, fizemos qualquer coisa como dar, a nível global, acesso gratuito à nossa plataforma de Google Shopping. Portanto, é possível qualquer pessoa, qualquer empresa, qualquer comerciante que venda online, criar uma página para vender dentro do Google Shopping. Em travel, que é evidentemente o setor até mais afetado pela crise de todos e do qual Portugal depende extraordinariamente em termos de PIB, acho que o mais importante agora é a informação e insights para saber quando é que vai haver uma retoma, de onde é que virá essa retoma, quais são os países mais interessados em viajar para Portugal. E por isso acabámos de lançar duas ferramentas, por exemplo, o Destination Finder e o Hotel Insights, para ajudar as empresas do setor de turismo, especialmente as PMEs do setor de turismo, a descobrir
novas formas de tentar combater a crise e angariar novos clientes. Portanto, seja apoio financeiro, seja em informação e insights sobre o que é que os nossos consumidores estão a querer neste preciso momento, seja em ligação dos colaboradores dessas mesmas empresas, nós estamos a tentar apoiar com as nossas ferramentas e com o nosso financiamento de todas as maneiras possíveis nesta altura. De certa forma já respondeu à minha segunda questão, mas eu pergunto-lhe mesmo como é que as ferramentas Google prepararam as PME na digitalização, na transformação digital das empresas? Bom, eu acredito profundamente que o Google e as ferramentas do Google têm desempenhado um papel fundamental em ajudar Portugal na sua transformação digital. Não só em PME, mas também. E aqui há uma parte muito importante e que muitas vezes é desvalorizada dentro do mundo da economia, que é as ferramentas de publicidade do Google. Nós fizemos um estudo com a BCG aqui há pouco tempo, que basicamente quantifica isso, em que o Google, que diz basicamente que o Google acrescenta 2 mil milhões e meio por ano à economia portuguesa, especialmente através das nossas ferramentas de publicidade e da forma como permitem ligar os negócios digitais com os consumidores digitais, sejam em Portugal, sejam fora de Portugal. Esse estudo, já agora, revelou que o impacto direto do digital na economia portuguesa é qualquer coisa como 9 mil milhões de euros, ou qualquer coisa como 5% do PIB, mas que ainda estamos muito atrás da média europeia, que é 8%, e especialmente de países mais desenvolvidos, como por exemplo o Reino Unido, estamos 14%. Portanto, o tamanho do prémio, se nós conseguimos apanhar a média europeia ou apanhar ainda melhor países como o Reino Unido, o peso do digital no PIB podia passar desses 9 mil milhões para qualquer coisa como 20 mil milhões em 2025. Agora, para isso acontecer, era preciso fazer um investimento histórico em competências digitais, e é isso um bocadinho que nós temos tentado fazer. Aliás, refletimos isso no memorando que assinamos recentemente com o Governo de Portugal, para apoiar uma recuperação económica que todos nós queremos que seja sustentável e inclusiva. E, por exemplo, nesse setor de competências digitais, prometemos ao governo português que íamos treinar até final do ano mais de 35 mil portugueses em competências digitais. Aliás, uma das grandes queixas das PMEs em Portugal é onde é que eu encontro recursos que sejam qualificados em competências digitais. Portanto, nós vimos aí também uma janela de oportunidade para apoiar o governo português nessa missão de digitalização das competências digitais dos portugueses. Não basta competências digitais, pois também é preciso juntar o empregador à pessoa que procura emprego, e por isso lançámos em parceria com o Instituto de Emprego e Formação Profissional uma página dentro do Google Search para a procura de emprego, e isso tem sido um sucesso fantástico. Portugal foi um dos primeiros países da Europa a lançá-lo. Lançámos também com a ICEP um programa de treino de webinars para exportação, basicamente para tentar ajudar as empresas portuguesas, as PMEs portuguesas, a tentarem encontrar novos mercados para os produtos de excelência que se produzem aqui em Portugal. Em termos de startups, que são microempresas na maior parte das vezes, conseguimos lançar um programa de aceleração em parceria com o maior fundo de Venture Capital em Portugal, que é a Indico Capital Partners, e com o apoio da Startup Portugal, que faz parte do governo. E esse programa está a ser também um sucesso fantástico. Ainda agora, há poucas semanas, tivemos a apresentação das startups que fazem parte desse programa e que tem sido muito bem recolhido. E por último, uma das coisas que fizemos, das ferramentas que eu acho que mais vai poder apoiar as empresas portuguesas a entrar dentro desta nova vaga de transformação digital, é uma ferramenta que nós chamamos AI for Business, basicamente inteligência artificial para negócios, que ainda não está lançada, mas que vamos lançar muito em breve, e que eu espero que também venha a ser uma ferramenta que nos permita fazer um check-up de qual é o nosso setor de atividade e como é que a inteligência artificial pode vir a apoiar a transformação digital dessa empresa e encontrar novas formas de maximizar o seu negócio. Por isso, nós estamos extraordinariamente apostados em conseguir que as ferramentas Google sejam uma parte integrante do apoio às PMEs portuguesas nessa viagem de digitalização. João, querias perguntar alguma coisa? Estavas aí a tentar falar. Desculpa, Bernardo. Sim.
Pronto, eu acho que... Mas quer que eu repita? Neste caso é mais para vocês, se o vídeo não ficar bom. Querem ver a gravação? Se puder gravar de novo, sim, mas eu estou a perguntar se quer voltar atrás e ver se de facto ficou com... Epá, ok, está bem. Esta foi longa. Mas olha, Bernardo, eu tinha aqui umas questões logo a seguir sobre o ICEP e sobre a Índico. Se não quiser abordar esse assunto, depois nós vamos abordá-lo um bocadinho mais à frente. Ok? Tudo bem, como vocês quiserem. Se quiserem eu repito e depois podemos continuar pela ICEP e pela Índico também, se quiserem. Ok. Está tudo ok, João? Podemos voltar? Ok. Então, é verdade, não é fácil. Bernardo, como é que as ferramentas Google preparam as PME na digitalização? Bom, João, muito obrigado pela pergunta. Que eu diria que acredito profundamente que o Google e as ferramentas que nós temos em Portugal e no mundo desempenham um papel absolutamente crítico em ajudar Portugal na transformação digital. E isto está quantificado. Nós fizemos um estudo com a Boston Consulting Group, a BCG, há relativamente pouco tempo, que quantifica em 2 mil milhões e meio, é isso? Eu estou a tentar habituar-me aos bilhões ou aos mil milhões por ano, que acrescenta 2 mil milhões e meio por ano à economia portuguesa. E isto é basicamente devido a uma ferramenta que nós muitas vezes desvalorizamos, que são as ferramentas de publicidade do artista antigamente conhecido como Google AdWords, agora é o Google Ads. E essas ferramentas de publicidade permitem a qualquer negócio que seja digital encontrar o consumidor certo, na altura certa, para o produto certo. E isso é um valor absolutamente inestimável para a economia portuguesa. Mas já que estamos a falar de digitalização da economia, esse estudo da BCG também dava alguns números curiosos. Por exemplo, dava que o impacto direto do digital na economia portuguesa era qualquer coisa como 9 mil milhões de euros, ou quase 5% do PIB. Mas isso fica bastante abaixo da média europeia. 8% é a média europeia. Ou então de países como o Reino Unido, que vão qualquer coisa nos 14%. Aliás, a primeira vez que eu estou no Google há bastantes anos, e em 2010 nós fizemos um estudo destes no Reino Unido, e já em 2010 o tamanho do digital no PIB do Reino Unido era acima dos 5% que nós temos agora em 2020. Ora, o copo meio cheio quer dizer que a oportunidade é gigante. Apanhar a média europeia significava que o peso do digital no PIB podia passar desses 9 mil milhões de euros para 20 mil milhões de euros em 2025. Ou seja, podia ser um salto quantitativo absolutamente extraordinário e histórico para a economia portuguesa. Agora, para isso acontecer, é preciso investir numa série de áreas, e uma delas é o investimento em competências digitais. E é por isso que nós também investimos fortemente aqui em Portugal, e em parceria com o governo português, assinamos recentemente um memorando com o governo de Portugal, no sentido de apoiar uma recuperação económica que nós queremos que seja sustentável e inclusiva, e o governo português, obviamente, também. E dentro desse memorando couberam várias ferramentas que eu acho que são absolutamente críticas para o ecossistema português utilizar corretamente. Uma das coisas foi que nós tínhamos prometido ao governo português treinar 32 mil portugueses em competências digitais até final de 2020. Nós conseguimos atingir esse número e até o superámos, fizemos qualquer coisa como 35 mil treinamentos de portugueses até o final do ano passado. Superámos o objetivo que tínhamos. E isto, by the way, é uma das coisas mais comuns, das queixas mais comuns das PMEs portuguesas, é onde é que eu vou encontrar pessoas com competências digitais. Este programa do Ateliê Digital acho que pode dar um apoio enorme a todas as empresas portuguesas que precisam neste momento mais do que nunca encontrar recursos equipados com competências digitais e não os encontram. Aliás, tenho visto muito estudante em Portugal começar a pôr o Ateliê Digital do Google no currículo como uma das coisas que fizeram com as qualificações que colocaram. Outra das coisas que nós temos feito, em parceria também com o governo português, é que não basta qualificar, é também preciso encontrar emprego, o emprego certo para essas pessoas. Portanto, fizemos um programa com o Instituto de Emprego e Formação Profissional,
em que lançámos uma página de pesquisa de emprego dentro do Google, uma experiência nova de procura de emprego dentro do Google Portugal, e foi um dos primeiros países da Europa em que isso foi lançado. Fizemos também para as empresas portuguesas que muitas vezes fazem produtos de excelência, mas têm dificuldade em encontrar mercados para ela. O digital dá-lhes uma oportunidade enorme de poder fazer. Lançámos um conjunto de webinars com a ICEP, que já estão concluídos, concluíram no final do ano passado, focados em apoiar a expansão internacional e em ferramentas de como descobrir quais são os países, quais são os consumidores de quais países que estão mais interessados no tipo de produtos que eu vendo. E, para além disso, lançámos também uma série de outros programas apoiados a desenvolver o ecossistema de startups, porque startups também são PME, aliás, são microempresas, a maior parte das vezes são 2 ou 3 pessoas, e muitas vezes financiadas por eles próprios. Lançámos em parceria com o maior venture capital em Portugal, que é a Indico Capital Partners, um acelerador de startups, e aliás tivemos um evento em que fizemos o Demo Day, em que eles vieram mostrar os produtos e a evolução que têm tido, e de facto o apoio deste acelerador a várias startups portuguesas tem sido muito bem recebido e tem tido bastante impacto. E por último, fizemos um compromisso com o governo português de lançar em Portugal uma ferramenta para empresas para apoiar entender como é que a inteligência artificial pode ter mais impacto no nosso negócio. A maior parte das pessoas sabe que a inteligência artificial pode ser uma ferramenta absolutamente transformacional para pegar no nosso negócio e fazer tudo diferente, seja a logística, seja a estratégia de preços, seja a nossa capacidade de gerir milhares e milhares, milhões e milhões de artigos em inventário, seja o que for. E nós vamos disponibilizar muito em breve, ainda não está disponível, mas muito em breve vamos lançar essa ferramenta aqui em Portugal, foi uma das promessas que fizemos aqui ao Governo. Por isso, nós estamos apostados em lançar cada vez mais ferramentas aqui em Portugal para o apoio às PMEs. Não ficamos por aqui, vamos continuar a fazê-lo e tenho certeza que 2021 vai continuar a ser um ano com muitas novidades. Passando agora para outro tema, vamos falar um bocadinho da Academia Google. Teve início no princípio de 2020, corrija-me se estiver enganado, sendo que Portugal não está incluído. Consegue explicar um bocadinho sobre o que se trata? Qual é o balanço que faz do primeiro ano em exercício? Eu julgo que me está a falar de um programa que nós temos no Brasil, que é o Academia Google. Nós lançamos programas, às vezes em vários países, ou às vezes lançamos num único país. A nossa Academia Google aqui em Portugal, o que nós fazemos vamos ter com os organismos relevantes em Portugal e perguntamos o que é mais útil. E em Portugal, e especialmente em conversas com o Governo, o que nos disseram foi que as competências digitais da população em geral era o mais crítico. E por aí criámos o Ateliê Digital aqui em Portugal, que vai quase a caminho dos 100 mil pessoas formadas em Portugal, incluindo os 35 mil que eu referi no ano passado. E lançámos também outras coisas que eu ainda não referi, mas que não são necessariamente iguais à Academia Digital. Por exemplo, lançámos aqui em Portugal uma coisa inovadora chamada Android Training Program, que é para treinar programadores em linguagem de programação mobile, que era uma das grandes lacunas aqui em Portugal. Nós tínhamos bons programadores, mas muitos deles não estavam equipados ainda para programar para aplicações em Android e em sistemas para telemóvel. E acabámos de fechar a última ronda do Android Training Program, fizemos em parcerias com várias universidades e institutos portugueses e já agora em países de língua portuguesa também, no Brasil e em África, e conseguimos atingir um número de quase 6 mil pessoas formadas no Android Training Program, que acho que para nós foi um número absolutamente histórico, porque estamos a falar de programadores, não é um número que seja fácil de encontrar um número gigante, mas são 6 mil programadores treinados através dessas ferramentas. Portanto, não tendo a Academia Google em Portugal, que é um programa do Brasil, temos muitos outros programas aqui em Portugal que se adequam à realidade portuguesa e que traduzem mais aquilo que as entidades em Portugal nos transmitem como sendo prioritário para Portugal. Voltando agora um bocadinho às PME, houve evolução no volume de empresas portuguesas que aderiram às ferramentas Google desde o início da pandemia? Acredito que sim. O que mudou e que feedback é que têm recebido das empresas aderentes? Já agora, que setores é que têm mais aderido? É uma excelente pergunta. Eu diria que em todas as ferramentas e em todos os setores
nós temos assistido a aumentos extremamente significativos. Mas isso acontece porque se acompanha o próprio consumidor final, ou seja, as empresas portuguesas, não só portuguesas, mas especialmente as portuguesas, porque estavam um bocadinho mais atrasadas, tiveram uma terapia de choque durante o último ano e é natural que assim seja. Por exemplo, vejamos, as pesquisas por comprar online em Portugal subiram 4 vezes. Na Europa subiram 2 vezes, mas em Portugal subiram 4 vezes. Porquê? Porque a base também era mais baixa. Portanto, é natural que as empresas procurem mais por ferramentas de comércio eletrónico e publicidade online. Também é natural que com o crescimento das audiências online, ou seja, as pessoas estão mais tempo em casa e os dos miúdos estão mais tempo em casa, plataformas como o YouTube, em agosto de 2020, chegámos a qualquer coisa como 6 milhões de pessoas com mais de 18 anos em Portugal, o que cobre quase a totalidade da população adulta em Portugal. Portanto, também é natural que as empresas procurem saber mais como interagir com essa audiência, que é uma audiência mais digital do que nunca. E tenho alguns exemplos que eu acho que são interessantes para partilhar, porque muitas vezes estas coisas são mais coloridas com exemplos do que propriamente com grandes números que dizem pouco às pessoas. Um dos exemplos que eu mais gosto e que nós estudamos aqui internamente e que nos autorizaram a comunicar foi a Escola de Língua Portuguesa, a Lusa. E era o setor da educação é um setor que obviamente também está a sofrer um choque brutal. Mas a Lusa dependia, obviamente, de aulas presenciais para gerar dinheiro. E é uma escola de língua portuguesa, especialmente para estrangeiros. Quando aconteceu a primeira vaga de confinamento, eles estavam prontos para fechar. Mas o que aconteceu foi que eles adotaram as nossas ferramentas de G Suite for Education, portanto, o nosso software de trabalho colaborativo para a educação, e mudaram as aulas todas para formato digital. E começaram, através do Google Ads, a promover essas aulas online. Ou seja, não basta criar essas aulas online, era preciso garantir que as pessoas soubessem que elas existissem, e isto teve um impacto transformacional na Lusa. A escola foi capaz de garantir o cash flow e até aumentar um pouco o revenue, e por aí acho que é uma história fantástica de transformação digital em relativamente pouco tempo. Um bocadinho como eu dizia, aquilo da terapia de choque. Em relação, por exemplo, a empresas como, por exemplo, empresas que estavam mais habituadas ao comércio tradicional, por exemplo, a Perfumes e Companhia. É uma empresa que, por exemplo, fez uma viagem muito engraçada no YouTube recentemente. Foi uma das primeiras empresas em Portugal e, aliás, no mundo, a tentar utilizar um formato que nós temos, que é o YouTube for Action, que é um formato para gerar vendas digitais. E criaram umas campanhas de venda online. Aliás, foi muito engraçada a forma como eles o fizeram em termos de criatividade, mas conseguiram utilizar essas ferramentas para aumentar as suas vendas em e-commerce, que até à altura eram relativamente limitadas, mas aumentaram as vendas incrementalmente em 32%, e com um return on ad spend de 203%, ou seja, com um retorno de investimento bastante interessante. E há outros casos, e é o meu caso favorito, que é o caso da MOA, da Sonai, que não sendo uma PME, obviamente, a MOA é uma PME dentro do universo Sonai. Foi o caso das máscaras, que eu acho um caso absolutamente paradigmático, porque as máscaras da MOA são 100% fabricadas em Portugal por qualquer coisa como 1.100 colaboradores de cerca de 20 empresas têxtil. E é um produto de inovação, é um produto que nós aqui em Portugal fomos capazes de criar antes de ninguém, através da nossa força de investigação, especialmente no norte de Portugal, a nossa capacidade fabril. E essas máscaras, atualmente, são vendidas online para 27 países e 59% das vendas das máscaras da MOL são feitas para fora de Portugal. Ora, isto aconteceu em pouquíssimo tempo, em poucos meses. A MOL foi capaz de pegar nessa capacidade de inovação e, através das ferramentas Google, especialmente de insights internacionais, de saber onde é que havia procura, mas também através das nossas ferramentas de publicidade, encontrar consumidores para aquele produto fabricado em Portugal. Ou seja, nós estamos a entrar numa era das micro-multinacionais, em que qualquer marca que encontre através das ferramentas digitais a capacidade de encontrar o consumidor certo para o seu tipo de produtos. E aqui em Portugal, mais uma vez, fazem-se produtos fantásticos. E não esquecendo das startups, um exemplo que eu também gosto de referir, que é muito engraçado e que faz parte daquele incubador de startups, daquele acelerador de startups que eu referi anteriormente, que é a Bee Yard. A Bee Yard é uma startup cujo objetivo é salvar as abelhas.
E é basicamente uma startup de software que faz com que o produtor faça a ligação da cadeia de valor e a gestão das colmeias de abelhas em tempo real. Portanto, é uma coisa muito engraçada em termos de gestão de economia tradicional, agricultura, quase, apicultura, e a digitalização dessa mesma economia tradicional. Portanto, eu acho que sejam ferramentas de publicidade, sejam ferramentas de vídeo, sejam ferramentas de insights, como o caso da MOA, sejam ferramentas em termos de programas de aceleração e apoio a startups, nós acreditamos que temos muita capacidade de apoiar as PMEs aqui em Portugal e todos os setores têm tido uma enorme adesão. A sua parte final da resposta vem um pouco ao encontro da próxima pergunta que nós acreditamos, e agora tivemos a sua corroboração, que existem muitas empresas a trabalhar sem presença online, ou existiam neste caso, e tendo em conta esta contingência, viram-se obrigadas a olharem mais para o digital, tanto para garantir presença no mercado nacional como internacional. Qual é que foi a vossa percepção? Eu diria que nós... Vou começar outra vez esta. Eu diria que Portugal sempre teve um déficit estrutural gigante do lado da oferta, ou seja, os negócios em Portugal não estavam preparados para o digital, a maior parte deles, especialmente das PMEs. Essa terapia de choque está a resultar, mas eu vou sempre buscar os números da ACEPI, que é a Associação do Comércio Digital em Portugal. E esses números permitem ter uma ideia da transformação digital profunda que se passou em Portugal por causa da pandemia. E são números absolutamente históricos. Vejamos, por exemplo, a percentagem de empresas com presença na internet é agora 60% do número total de empresas. Okay? No estudo anterior, no ano anterior, apenas 40% das empresas tinham uma presença online. Ou seja, este salto de 40% para 60% é absolutamente estratosférico e histórico. Isto deve-se, sobretudo, ao aumento da presença da internet das micro e pequenas empresas, ou seja, foi aquele tecido empresarial mais pequeno, mais micro, muito português, que, aliás, representam a maior parte do tecido empresarial português, que deu o salto. E as micro empresas passaram de 30% para 48% em termos de presença digital, e as pequenas empresas de 53% para 76% em termos de presença digital. Portanto, são números absolutamente históricos. É pena ter sido uma pandemia a causar isto, mas a verdade é que, pelo menos, estes são bons indicadores no que toca à capacidade das empresas digitalizarem. Isto também, mais uma vez, acompanha o comportamento do próprio consumidor. Portugal sempre teve um déficit histórico no que toca ao número de portugueses que compra online. Não necessariamente justificava as lacunas que existiam no lado da oferta, mas justificava uma parte dela. E a percentagem de portugueses que compram online estima-se que se tenha subido de 36% no ano passado para 57%, perdão, de 36% em 2019 para 57% em 2020. Ou seja, dar um salto que normalmente nos teria demorado 5 anos num único ano. Por isso, é preciso saudar essa evolução dos consumidores portugueses e das empresas portuguesas que mostraram capacidade de agilidade durante esta pandemia. Eu diria também que é preciso que as empresas em Portugal, especialmente as PMEs, tenham noção do que é que isso vale em termos de dinheiro. O valor de compra do online dos portugueses neste momento passou de 6 mil milhões em 2019 para 8 mil milhões em 2020, um aumento de mais de 1/3. Ou seja, há ali um bolo de 8 mil milhões de euros que as PMEs portuguesas têm de ir buscar e que neste momento será uma tábua de salvação para muitas delas. Gostava também de dar uma palavra em relação à internacionalização, porque este contexto vai provar mais uma vez que Portugal é um país que sabe fazer produtos fantásticos, por exemplo, as máscaras da MOL que eu referi há bocadinho, mas que tem historicamente muita dificuldade em encontrar mercados para dar escala a esse know-how. O digital, e especialmente a exportação através do comércio eletrónico, é uma saída muito óbvia e cada vez mais empresas descobrem uma tábua de salvação. E nós, a Google Portugal, enquadramos-nos aí a tentar apoiar as empresas portuguesas nessa transformação e as circunstâncias ditaram que assim fosse, mas o consumidor hoje exige, tanto em Portugal como no mundo. E que conselhos é que pode deixar a uma PME que queira iniciar uma estratégia e uma presença digital? Bom, como eu referi, felizmente hoje em dia a maior parte das PMEs em Portugal já tem uma presença digital, mas 40% delas ainda não têm. Exato. Ou seja, o mais importante
para criar essa presença online. Aliás, nós temos uma ferramenta que ajuda as empresas a fazer essa viagem chamada Google My Business. Essa presença online pode ser o mais simples possível. Pode ser criar uma página no Google Maps. Aliás, se entrarem no Google My Business, é tão simples quanto dar os nossos contactos, o número de telefone do negócio, os horários de abertura, a morada, e de repente passa a ter uma presença digital. E isso é fundamental para os consumidores que querem ter contacto connosco. Por exemplo, a qualquer restaurante, nós temos uma ferramenta que nós próprios gerimos, que nos dá, através dos dados que nós temos, qual é a quantidade de pessoas que está dentro de uma determinada loja a determinada hora, em tempo real. Permite às pessoas, por exemplo, dizerem, ok, esta loja neste momento não tem ninguém, vou lá agora que não tem ninguém. Para evitar congestionamentos e gente também. Depois de criar essa presença online, o passo seguinte é ter algumas noções fundamentais do que é o marketing digital. Aqui um bocadinho aquelas competências digitais de que eu falava no início. Aí nós temos uma ferramenta que é o Ateliê Digital. O Ateliê Digital permite a qualquer pessoa, seja empregado de uma PME, seja um indivíduo à procura de emprego, ter os skills necessários para gerir a presença numa rede social, para criar um site, para criar uma campanha de marketing digital, por aí fora. Por último, desses 3 passos, criar uma presença online, arranjar noções básicas de marketing digital. A terceira seria encontrar novos clientes. E o cliente online é muito exigente, no sentido em que, se não encontrar aquilo que quer rapidamente, vai procurar outra coisa. Portanto, é preciso que as empresas tenham um mínimo de noção do que é uma estratégia de marketing digital em termos de publicidade. E aí, encontrar o Google Ads é uma ferramenta absolutamente crítica e é a mais popular do mundo em termos de conseguir encontrar o cliente certo para o produto certo na altura certa. Alterando um pouco o rumo da conversa e já entrado na fase final da entrevista, tendo em conta que a privacidade de dados pessoais é atualmente uma das principais preocupações relativamente à nossa pegada digital e que os ataques cibernéticos, sobretudo com a passagem das empresas para o teletrabalho, são uma ameaça cada vez mais perigosa, de que forma olha para esta situação? E o que é que a Google está a fazer para tornar a situação mais segura? Ok. O tema da privacidade e cibersegurança é, como disse, cada vez um tema mais na ordem do dia. Em geral, eu diria que nós temos um grupo interno, que é o grupo de análise de ameaças, que monitoriza constantemente tudo o que é ameaças sofisticadas de hackers no digital. E nós assistimos, especialmente no aparecimento da pandemia, Covid-19, a um aumento dos nossos sistemas de segurança, a uma detecção de novos ataques de e-mails de phishing, pessoas que se apresentavam como mensagens de instituição de caridade e ONGs, instruções de administradores a funcionários que trabalham em casa e até falsificações de prestadores de cuidados de saúde. Ou seja, nós assistimos a tudo. Até tentámos sites carregados de malware que se apresentavam como páginas de registro para contas de redes sociais, instituições de saúde e até mapas oficiais do coronavírus. Para terem uma pequena ideia da escala daquilo que estamos a falar, registámos em abril do ano passado 18 milhões de tentativas diárias de malware e de phishing relacionadas com Covid-19, além de mais de 240 milhões de mensagens de spam relacionadas com o Covid. Portanto, é uma escala absolutamente estratosférica. O que é que nós fazemos? Nós andamos nisto há muitos anos, já não é só do Covid, a tentar proteger os utilizadores destes riscos e desenvolvemos proteções de segurança para identificar e bloquear automaticamente estas ameaças, mesmo antes de elas chegarem aos consumidores. Portanto, a maior parte das pessoas, se tiver, por exemplo, uma conta de Gmail, não vê nada disto, porque nós já bloqueamos na fonte. Vemos nós, porque já bloqueamos, mas a maior parte dos clientes não o vê. Isto, nós podemos fazer muita coisa, mas também há algumas dessas responsabilidades de cibersegurança que têm de ficar do lado do próprio consumidor e do utilizador final ou de todas as empresas. Há muitas dicas que nós podemos partilhar. Uma delas, a maior parte delas pode ser encontradas no Google Safety Center e a Mariana pode daqui a pouco partilhar esse link. Mas há alguns cuidados básicos que todas as empresas devem ter. Ter muito cuidado a e-mails com pedidos de informação pessoal, garantir que as chamadas de vídeo estão encriptadas, por exemplo, o Google Meet é
encriptado automaticamente. Ativar a verificação em 2 passos, ou seja, não basta uma password, mas garantir que existe um sistema de 2 passos em que se nos envia um código para o telemóvel para completar o registro online. E depois, por último, não esquecer as crianças, e nós temos uma aplicação chamada Google Family Link, que eu próprio utilizo em casa aqui com as minhas crianças, para criar contas apropriadas à idade e que fazem a gestão da utilização da internet por parte das crianças. Portanto, há um foco muito grande nosso em garantir não só a segurança dos utilizadores, mas também que existe mais controle, mais transparência da parte do utilizador também. Muito bem. E por último, quais os próximos passos para a Google a nível nacional? Portugal continua a ser um país de interesse para a Google, para os headquarters da Google, e quantos empregos estimam criar este ano? Eu diria, à partida, que o interesse de Portugal para um país para uma empresa como a Google só tem aumentado. Ou seja, Portugal é um país extremamente atrativo em termos de talento, em termos de localização, em termos de capacidade do governo de ter uma estratégia digital que está perfeitamente em sintonia com a nossa em termos de desenvolvimento de competências digitais, digitalização da economia, infraestrutura, por aí fora. Nós temos uma capacidade de atração de talento internacional absolutamente ímpar e que vai continuar depois da pandemia passar. Aliás, basta ver agora aquelas iniciativas de nómadas digitais que têm aparecido, inclusive, por exemplo, na Madeira. Portanto, continua a ser um país de extraordinário interesse, e só o facto de continuarmos a lançar todos estes projetos que eu referi há pouco demonstram. Mas nós não vamos querer ficar por aí, apesar de eu não poder partilhar os números de contratações exatos, porque nós não divulgamos esse tipo de números, mas posso afirmar de certeza que temos aqui um compromisso inviolável para continuar a apoiar as pequenas empresas, continuar a investir em Portugal, tentar apoiar o governo e tentar apoiar aqueles que procuram de emprego, procurar aqueles que procuram qualificações e basicamente ser útil e ser helpful, como dizem os meus colegas ingleses, a todos os portugueses nesta viagem de transformação digital. O meu guião da entrevista terminou por aqui. Não sei se quer fazer mais algum reparo, quer abordar algum assunto que se lembre assim de repente. Não necessariamente. Eu, por acaso, há bocadinho estava a fazer uma revista aqui das nossas ferramentas. E uma das coisas que estava a tentar procurar o que é que teria sido a escala do nosso desafio, para tentar ilustrar qual é que teria sido a escala do nosso desafio em termos de procura do consumidor, do próprio consumidor. Nós falamos, obviamente, mais de empresas, mas menos do lado do consumidor. Uma das coisas que me ocorreu foi tentar comparar pesquisas sobre o Covid com pesquisas sobre clubes de futebol, como o Benfica. E, por exemplo, na última semana de janeiro, as pesquisas sobre Covid foram qualquer coisa como 4 vezes superiores às pesquisas sobre o Benfica, que é sempre, constantemente, uma das maiores termos de pesquisas no Google em Portugal. E o nosso desafio aí é adaptarmos essa realidade do consumidor, dando informação, seja correta, que venha de fontes com autoridade, e numa altura destas, especialmente numa altura em que as pessoas cada vez mais fazem o escrutínio das fontes onde vão buscar essa informação, era a nossa responsabilidade de garantir que essa informação está bem catalogada e difundida. Portanto, fizemos uma parceria enorme com a DGS para garantir que a informação que está no motor de busca é a informação oficial e com autoridade. E era só para lhe dar um bocadinho a noção do impacto que teve para nós tentar gerir esta oferta de informação de qualidade dentro de um contexto extremamente volátil. Perfeito. Agradeço-lhe imenso esta oportunidade e desejo-lhe tudo melhor para a Google Portugal e a nível global também. Muito obrigado, Bernardo. Queria agradecer muito à PME Magazine pela oportunidade para esta conversa. Eu acho que cada vez mais iniciativas como a vossa, que dão voz às PMEs e às suas preocupações e fazem a ligação entre empresas como as nossas, que muitas vezes têm ferramentas e soluções que são desconhecidas, mas que podem ser extremamente úteis,
e com esse universo de PMEs que luta muitas vezes pela sobrevivência, mas que é a espinha dorsal da economia portuguesa. Por isso, muito obrigado a todos e espero que tenham um resto de ano com saúde e com sucessos empresariais. Muito obrigado a todos. Perfeito, Bernardo. Obrigado. É isso? Está perfeito, foi melhor que estamos à espera. Ok.